Olá, pessoal. Estou aqui para gravar para vocês um suplemento de aula para o curso Acupuntura da Flor da Mexera. Vamos fazer aqui o cálculo do ponto aberto, tá? Então, como que é isso aí, né? Vamos ver aqui. Deixa eu só aqui compartilhar a tela com vocês. Só um minuto, por favor. Aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre ponto aberto, né? Vou falar o cálculo do ponto aberto e o método da tartaruga mística ou tartaruga sagrada, como queira, tá bom? Então, não vou entrar na parte teórica da coisa, vamos entrar direto já no cálculo propriamente dito, tá bom? Bom, uma coisa importante para a gente entender é que o Ano Novo Chinês, ele sempre vai começar na segunda lua nova após o solstício de inverno ou de verão para o hemisfério sul. O desenrolar dos ramos de Zi é imutável. Qualquer que seja o ano, o ramo terrestre do primeiro mês lunar será o ramo Yin, né, que é o mês do tigre, né, que é o primeiro horário do fluxo energético, né? É o horário, seria correspondente ao elemento metal, o elemento pulmão, à função pulmão. Isso já nos dá algumas dicas em relação a como que é a constituição energética do nosso ser. Mas vamos lá. Então, o Zivu Liu Shu é um método de seleção de pontos que se utiliza a relação entre os movimentos do céu, tronco, e sua manifestação sobre a terra, sobre os ramos, tá? Então, a gente tem aqui os troncos, tá? Os troncos, cada um com... a gente tem 10 troncos, né? Então, cada um com a sua direção e com o seu elemento. Então, o tronco Gia e o tronco I são relacionados ao elemento madeira, o Bin e o Jin ao elemento fogo, né? O Vu e o Ji ao elemento terra, o Gen e o Xin ao elemento metal, e o Ren e o Gui ao elemento água, né? E cada um com seus pontos cardeais. Importante notar, mais importante aqui é o número do que o nome, tá? Não se preocupe com o nome. Aí a gente tem os ramos também, né? São 12 ramos. Então, a mesma coisa, né? A gente tem os ramos Yan, né? Que são o 3, o 7, o 5, o 11, o 9 e o 1, né? Cada um é referente a uma posição e a um elemento. E os ramos Yin, a mesma coisa, né? O R4, R6, R2, R8, R10 e R12. Então, perceba que os ramos Yin são pares e os ramos Yang são ímpares. Os ramos Zi e Vu, eles marcam o velho Yin e o velho Yang, respectivamente. O Zi é o horário das 23 a 1 e o Vu o horário das 11 às 3. Cada um desses 10 troncos celestes, em um momento, vai combinar-se com 12 ramos terrestres. E aí a gente vai ter uma combinação, um ciclo duodenário, né? Então, aqui a gente tem os ramos terrestres, né? Sua relação em relação ao mês e ao ano, né? Então, cada ano aqui, por exemplo, 72, 84, 96, 2008, aí vai ter mais 12 aqui, vai ser 2010, né? Desculpa, 2020. Então, tudo isso aqui é ano do rato. E assim por diante, é sempre acrescentando 12, né? Ou diminuindo 12. Então, por exemplo, 1960 também é ano do rato. 1961 também é ano do boi. 1962 também é ano do tigre. E assim por diante, tá bom? Então, cada um tem um simbolismo em relação ao animal, ao mês e ao ano, tá? Cada ramo, né? Então, a gente tem os 12 ramos aqui, seus nomes, os respectivos animais, né? Que são os respectivos
são os 12 ramos, são a manifestação do tronco no ramo, né? Então, como que se vai manifestar isso? Os meses, né? E os anos, tá bom? Então, dessa forma, a gente tem um ciclo de 60 anos, né? Que vai se repetir continuamente, que são esse ciclo aqui. O que são esses 60 anos? É a combinação de cada um dos 10 com os 12, né? Então, o PER faz 60 anos sem repetição. Então, a gente tem aqui, ó, você vai ver aqui dessa tabela, que está em inglês, o S, que corresponde a tronco de stem, né? E o branch, que corresponde ao R de ramo. Então, aqui a gente tem os 60 ramos, os 60 binômios, as 60 combinações possíveis entre um tronco e um ramo, tá bom? Como que a gente faz o cálculo do binômio, né? Então, o cálculo do binômio é assim. Então, a gente vai precisar do valor numérico do ano, né? Do binômio do ano, né? O valor, a gente está calculando aqui em 2020, né? Essa aula foi feita em 2000. Então, o valor numérico do ano, menos 3, o resto é o binômio. Então, a gente pega aqui 2020 menos 3, temos 2017. Então, a gente vai pegar 2017 e dividir por 60, porque são 60 binômios. Então, isso aqui vai dar um resto de 37, né? Isso aqui vai dar 33, o resto é 37. Então, dentre dos 60 binômios, o que corresponde ao ano de 2020 é o 37, que é uma combinação do tronco Gen com o ramo Zi. Gen é metal e o Zi é água, tá? E por que isso é importante? Porque, assim, anos, meses e dias preciosos, o tronco vai gerar o ramo. Nos anos, meses e dias convenientes, o ramo gera o tronco. E nos anos, meses e dias neutros, o tronco é igual ao ramo, o mesmo elemento. Nos meses de oposição, o tronco domina o ramo. E nos dias de luta, o ramo domina o tronco, tá? Então, é assim que a gente vai ter vão ter essa característica de cada tronco, cada ano, né? Então você vai ter que entrar na tabela lá e ver o que corresponde a cada elemento, né? Procurar e saber para ter essa informação. Isso não é muito importante para nós, no ponto de vista de achar o ponto aberto, né? Bom, então vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar um cara aqui que nasceu no dia 17 de 7 de 1969, às 8h40, por acaso eu. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai achar é o binômio do ano. Então, a gente vai procurar nessa tabela aqui, que tem a tabela até, deixa eu ver aqui, até 2043. E depois de 2043 é só acrescentar mais 12 e você faz outra tabela. Isso é imutável, né? Então, eu vou procurar aqui, né, nessa tabela, onde que estou eu. Bom, é bom saber, sabendo já que o meu signo é galo, fica mais fácil, porque aí eu vou procurar aqui e vou achar o ano 46, que corresponde ao o ano de 1969. Então, o binômio do ano de 1969 é o 46. E a partir disso, a gente consegue descobrir todos os outros binômios até chegar no ponto aberto. O ponto aberto é um binômio da hora, né? Então, vamos lá. Então, a gente precisa do que, além disso? A gente vai precisar do valor numérico de cada mês, tá? Vamos precisar daquela tabela, né, inicial, né, tabela com os binômios dos anos, né, o correspondente, o valor numérico de cada mês, né? Então, cada mês tem um valor numérico que corresponde exatamente à quantidade de dias que tem naquele período, né, em relação ao dia primeiro, porque é um ciclo de 60, né? E a gente vai, dessa forma, calcular o binômio. Então, o tronco, ele sempre vai ser a unidade do binômio, tá? Então, se for 41, seria o tronco 1. Se fosse
40 seria o tronco 10. Se fosse... ah, ah, como se diz? Ah, 3 seria o tronco 3, e assim por diante. O ramo é o 10, né? E como que a gente acha o ramo, né? O tronco é o resto da divisão do binômio por 10, ou o tronco é o número da unidade do binômio do ano, tá? O ramo do binômio, que vai dar, que é a mesma coisa, né? O tronco, o binômio do ano é a unidade do binômio. O ramo do binômio é o resto da divisão do binômio do ano por 12. Então, 46 dividido por 12, o resto é 10, o ramo é 10, tá? Então, a gente tem aqui já o binômio do mês, né? Então, como que a gente faz o binômio do dia? Ah, por que é saber o binômio do mês, né? O binômio do mês, às vezes, quando você não tem a hora e o dia do paciente, você pode usar o binômio do mês para calcular. Cada vez vai ser menos preciso, tá? Mas vamos lá chegar no binômio do dia, que é o mais importante para a gente acrescentar o binômio da hora. Então, o binômio do dia, como que é o cálculo do binômio do dia? É o binômio do dia do 1º de janeiro, mais o valor numérico do mês, mais a data, menos 1. Caso a soma maior que 60, subtrair de 60 o resto do binômio. No caso de ano bissexto, vamos acrescentar 1 a partir de 1º de março. Então, como que é isso aqui? Então, aqui a gente tem os binômios no ano de 1º de janeiro, né? Então, você vai ver aqui, ó, 55, né, 1920, aí você vai acrescentando, vai ser 1, 6, né, ó, olha só, você vai acrescentando 5, né, 4, desculpa. Então, aqui a gente vai ter, aqui no ano bissexto, né, a gente vai ter essas marcações aqui são os anos bissextos, tá? Então, a gente tem as alterações. Então, aqui a gente tem os binômios em dia 1º de janeiro, e é só olhar isso aqui, né? Então, a partir dos próximos anos, né, que vai de 5 em 5, né? Então, aqui no caso de 2000 para 2001, vai ser mais 6. De 2003, como se diz? De 2003 para 2004, né? Vão ser mais 5, vai ser 16. Aí de 2004 para 2005, como 2004 é bissexto, acrescenta 6, então vai ser 17. E assim por diante. Aí a gente vai ter os binômios em cada ano, tá? Então, daí para frente é só acrescentar e aumentar essa tabela, não tem grandes mistérios não. Aqui está até 2003, que normalmente era a tabela mais antiga que eu tinha aqui. Mas isso aqui pode ir aumentando e colocando. Ó, olha só, eu fiz aqui ó, até mais, ó, 16 mais 5, tal, a gente tem até 2024, né? Então, após o ano bissexto, vai ser bissexto, vai somar 6. Então, aqui 2025 é 7, 2026 2026 é mais 5, vai dar 12 e assim por diante, tá bom? Então a gente vai tendo os binômios aqui, a gente pode ir acrescentando aqui, tá bom? Essa tabela é livre, aí você pode ir aumentando conforme for. Então vamos continuar aqui. Então a gente tem o valor numérico dos meses aqui, né? E no exemplo a gente vai ter 1969, que é 13, né? O valor numérico 1º de janeiro. Julho é 1, então a gente vai ter 13 mais 1 mais 17, menos 1, que é o correspondente ao dia, vai dar 30. O binômio do dia é 30. Num outro exemplo aqui, né, a gente tem, por exemplo, do dia 16 de abril, né, de 2000, né, então a gente tem 55 correspondente ao ano 2000, abril menos 31,
Então, 55, 31 mais 16, menos 1, né? E mais 1, porque é ano bissexto, né? Então, a gente vai ter 86 menos 60, menos 26. Vai dar um binômio correspondente a 26, que seria o binômio 26, o binômio do dia 26. No caso aqui de alguém nascido no dia 16 de abril de 2000, tá? Beleza. Aí a gente tem isso aqui. O tronco é a unidade do binômio do dia. A gente vai pegar agora o tronco, né, do dia, né, do dia, e vamos jogar esse tronco do binômio do dia na hora, tá? Então, a gente vai chegar aqui, a gente pode já ir direto nessa tabela aqui, que é mais interessante, que é exatamente essa aqui. Então, a gente vai pegar o tronco, cada correspondência de tronco, né? Deixa eu te mostrar aqui só um negócio para vocês. Travou aqui. Percebam que o tronco 1 e 6, eles vão ter o mesmo binômio, tá? Eles vão corresponder ao mesmo binômio. O 2 e o 7 também correspondem ao mesmo binômio, o 3 e o 8 ao mesmo binômio, e o 5 e o 10 ao mesmo binômio. Por que isso? Porque, por exemplo, você não tem ponto, você não tem ponto aberto em dia, ponto aberto yang em dia yin, e não tem ponto aberto yin em dia yang, mas você tem a correspondência deles. Então, é por isso que se usa isso aqui. Então, o tronco 5 e 10 é a mesma coisa. Então, vamos lá no exemplo lá. Então, vamos procurar. Eu nasci às 8h40. Opa, desculpa. Eu nasci às 8h40, que corresponde a esse horário aqui, no tronco 10. Ó, o tronco 10 está vazio. Então, não tem, né, ponto aberto. Mas tem sim, você usa a correspondência, que é do tronco 5. Então, o meu ponto aberto aqui é o TA6. Então, esse ponto aqui que eu vou poder usar ele aberto. Aí, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o meu vaso maravilhoso aberto, né? E aí, no caso, ponto aberto é o TA6, né? E aí a gente vai precisar do vaso maravilhoso aberto. Qual que é o vaso maravilhoso aberto? E para isso a gente usa o cálculo da tartaruga sagrada. E para isso a gente precisa ter um conhecimento da astrologia chinesa das 9 constelações, que é o uso do quadrado mágico e suas aplicações. No caso, o quadrado mágico ele tem uma relação com o I Ching. Por isso, a grande parte das astrologias chinesas elas têm uma base no I Ching. Então, as 5 mais importantes formas de astrologia tradicional chinesa são baseadas no I Ching e se fundamentam no calendário eterno chinês, né? Então, a gente tem que os astrólogos orientais ensinam que o ano de nascimento corresponde a essas características gerais da personalidade, enquanto a hora de nascimento esclarece tendências mais íntimas, né? Então, por exemplo, o meu signo chinês é a fênix, ou galo, né? Então, essas são as minhas características mais gerais da minha personalidade. E as características mais íntimas estariam relacionadas com a hora do dragão, que é entre 8h40, que é 8h40, né? Entre 8 e 9. E aí cada um tem uma característica de uma maneira sutil, né? Isso pode ser aprofundado, não é o caso do curso aqui falar disso. Então, por exemplo, só no meu caso aqui, as minhas características mais gerais seriam a combatibilidade, heroísmo, quixotismo, que significa perseguir coisas que não são possíveis, utopia, coragem, né? Enquanto as minhas coisas mais íntimas estariam ligadas à virtuosidade, extravagância, imprevisibilidade e originalidade. Tá? Isso de uma maneira muito sutil, né? São características energéticas, então tem uma série de outras coisas para se avaliar. O método da tartaruga sagrada, que a maioria das pessoas aprenderam em alguns cursos,
é que você pegava somava o binômio do dia, binômio da hora, e dividia por 9 se fosse um dia Yan, e dividia por 6 se fosse um dia Yin. E aí o resto estaria no quadrado mágico. Só que isso dá errado, porque nunca teria um lugar ocupado, teria mais lugares ocupados para o dia Yang do que para o dia Yin, porque o dia Yin se divide por 6, então você só pode ter 6 casas, porque é o resto, entendeu? Então, por exemplo, você não pode dividir 10, se você divide 10 por 10 pessoas, dá uma para cada uma, certo? Agora, se você divide 12, né, por 10, vai sobrar duas coisas sobrando, né? Então, se você divide, por exemplo, 9 por 9, você tem um para cada casa. Agora, se você divide 9 por 6, tem 3 casas que não são possíveis de ocupar. Entendeu? Então, não daria certo. Então, por isso que isso está errado. Mas o método da tartaruga sagrada existe. E o que, que ele é? Ele é uma aplicação do quadrado mágico. É importante vocês observarem que cada um desses locais, cada um desses hexagramas, cada um desses números, eles correspondem a um ponto de abertura de vaso maravilhoso. Então, esse trigrama aqui, o fogo, por exemplo, corresponde ao P7, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o quadrado mágico é mágico porque qualquer lugar que você se soma, você tem o número 15, tá? São 9 casas. Só que essas casas se movimentam. O 5 aqui, ele vai estar. O 5 é o Coringa. Por isso que aqui não tem o vaso se repete, né? Porque essa posição aqui é a posição onde todos os outros trigramas vão passear, tá? Então a gente tem 9 casas e 8 trigramas. Todos os 8 trigramas vão ocupar esse lugar aqui. E uma casa vai ficar supostamente vazia, que é a casa onde você está observando, que é a casa onde você vai estar onde que está a localização importante de onde você está. Essa casa 5 é a mais importante, é onde você vai estar, onde você observa, tá? Então vamos lá. Então, por exemplo, o quadrado mágico está aqui. Então, ele vai ter esse movimento aqui. O 5 desce, tá? Ele vai para cá, aí depois esse aqui sobe, vem para cá e faz esse movimento aqui, o quadrado mágico, tá? Esse movimento aqui assim, contínuo. Então, na verdade, ele sai do 1, vai para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 5 para o 6, do 6 para o 7, do 7 para o 8, do 8 para o 9. Tá bom? Então, quando você está no 5, ele vai 5 para o 6, para o 7, para o 8, para o 9. Tá? Então, é esse movimento que o quadrado mágico faz. Então, você precisa descobrir qual é a casa que você está ocupando qual é a configuração do quadrado mágico que você está ocupando quando você nasceu, tá? E lembrar que a casa vazia é a casa 5, tá? É a casa onde não teria nada. Então, essa casa aqui é o observador. Então, essa casa 5, ela vai ser importante porque é ela que vai determinar qual é o vaso maravilhoso, o ponto aberto que a gente vai precisar, tá? Porque a gente vai ter que verificar onde está esse 5, tá? Então, vamos lá. Em que casa que está esse 5? Né? Então, por exemplo, o 5 aqui estaria na casa 8, tá? Ó, o 5 está na casa correspondente ao 8. Aqui o 5 está na casa 5 mesmo, tá? Então, isso aqui vai ter um movimento. Então, como que vai ser isso? Então, aqui tem a correspondência de cada casa, as 9 casas, o que significa cada casa, né? Essa casa aqui, onde está a casa 5, é exatamente a reorientação. É aonde você está
observando onde você está, você é o observador, o que você está observando em relação a tudo isso. Por isso que essa casa é a casa mais importante. Como que você faz esse cálculo? Então, primeiro, você vai achar o número de dias vividos, né? Então, no caso aí, a idade vezes 365 dias, mais dias de corridas do ano em questão, mais um que corresponde ao dia presente, mais o número de dias a mais de anos bissextos. Então, por exemplo, no dia 17 de 7 de 69, que foi o dia que eu nasci, aqui é em 2020, né? Então tinha 51 anos na época, vezes 365, isso aqui deu 18.615 número de dias entre 17 de 7 de 69 e 17 de 7 de 2020. Sem contar o dia dos anos bissextos e dias 17 a 27 do 7. 10 dias, total de dias de 17 do 7 de 20 a 20 do 7 de 20. 13 dias, quantidade de dias a mais em anos bissextos no período. 17 do 7 de 69 a 17 do 7 de 20. Como que você sabe o ano bissexto? O ano bissexto ocorre cada 20 anos, acaba em zero. Então, 20, 40, 60, 80, 2000, 2020, 2040, tudo isso é bissexto. Então, aí é só você colocar os anos bissextos nessa relação que você vai achar os anos bissextos, a quantidade de dias. Então, aqui naquela época lá, eu tinha vivido mais 13 dias de ano bissexto. Então, o total de dias que eu tinha foi 18.639 dias. Aí eu vou dividir o 18.639 por 9, o resto vai indicar a casa que eu estava. Tá? Aí, olha só, como que fica isso? Então, aqui 18 vai dar 0, abaixo 3 dá 7 vezes 9 dá 0, 9 dá 0. Então, o resto é 0. Então, é exatamente a casa 9. Então, a configuração que eu estou é essa aqui, ó, a 9, tá? E o 5, onde que está? O 5 está aqui. Então, essa casa aqui que é importante. Então, o meu vaso maravilhoso aberto vai ser o correspondente a este ponto aqui. Então, a gente vai lá no quadrado mágico, ó, que é exatamente o Bexiga 62. Então, esse aqui é o meu vaso, é o ponto de abertura do meu vaso maravilhoso, Bexiga 62. Por quê? Porque aqui está o 9, né? E aqui, ó, está o 5, né? Ops, eu me perdi aqui, peraí, desculpa. Deixa eu voltar aqui, gente, peraí, desculpa aqui. Ó, saiu aqui do lugar e complicou. O que é importante? Você tem que achar onde você está, tá? Você vai achar onde você está, que é o observador, que você está aí. E aí você tem que ver aonde que o 5 foi parar. Onde o 5 foi parar é o local do vaso maravilhoso. Então, a minha configuração aqui é essa aqui, que o meu resto é 0. Então, essa configuração que eu estou. Estou aqui, o 9 está na casa 5. Então, o 5 está aqui nesta casa. Então, aqui corresponde ao ponto de abertura Bexiga 62. E aí, dessa forma, eu tenho o meu vaso maravilhoso aberto. E esse vaso maravilhoso aberto, no caso do ponto aberto, ele faz a ligação do céu posterior com o céu anterior, tá? Ele é importantíssimo. A gente vai usar essa mesma técnica para chegar no ponto do vaso maravilhoso do céu anterior, tá? Porque o céu posterior vai ser a mutação do hexagrama. Eu vou explicar isso na próxima aula, em relação à acupuntura da flor da mexera. Então, esse método da tartaruga mágica a gente usa para o ponto aberto e para achar o vaso aberto, tá? Do céu anterior. No caso da acupuntura da flor da mexera, a gente vai usar 2 vasos.
o vaso, a gente vai usar o vaso aberto do céu anterior e do céu posterior. No caso do ponto aberto, a gente usa um vaso, que é exatamente esse que faz a ligação entre o céu anterior e o céu posterior. São duas técnicas diferentes, mas com muitas similitudes, certo? Então, qualquer dúvida, aguardo vocês no grupo, tá bom? Muito obrigado a todos.